Meus irmãos, palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 28, 29, o 30 e depois o 39. É uma palavra conhecida, mas Deus colocou no meu coração essa palavra e eu creio que ela vai falar em cada coração nesse momento. O versículo 28 de João 4 diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele o samaritano, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Amém. Palavra gloriosa, né? Essa passagem de João 4 que traz para nós, irmãos, e uma mulher de Samaria. Sabemos, meus queridos, que no contexto histórico, né, aqui a gente pode tirar alguns aspectos para a nossa meditação, aspecto histórico, um aspecto local, aspectos humanos, aspectos religiosos, aspectos teológicos e aspectos missiológicos. É uma palavra missionária, irmãos, é uma palavra missionária. Aonde nós encontramos aqui a palavra missionário? Vejam bem, Jesus, falando de um contexto histórico, em aspectos históricos, a história, o contexto histórico diz que os samaritanos não se comunicavam com os moradores ou os samaritanos com os judeus. Então, Jesus, ele precisava passar por ali. E diz a história que os judeus, quando iam se aproximando de Samaria, eles davam a volta, se desviavam para não passar no território de Samaria, por causa da diferença de costume. Inclusive, nós vemos nos versículos iniciais que Jesus mandou os seus discípulos irem até a cidade comprar alimento, mas em Samaria tinha alimento, porém eles não consideravam o alimento de Samaria devido à questão de idolatria, né? Aquela questão toda religiosa ali. Então, historicamente, os judeus e os samaritanos, eles não tinham um certo relacionamento, um entrosamento, e tanto é que eles nem passavam no território ali de Samaria. Mas o nosso Jesus é diferente. Aleluia! Ele entra aonde a gente talvez não quer entrar, ele vai aonde talvez nós desprezamos. Então, o nosso Deus, o nosso Jesus, ele rompeu uma barreira histórica. Ele entrou no território de Samaria. E aí nós encontramos outro aspecto aqui também dentro dessa palavra, que Jesus, irmãos, ele era 100% homem e 100% Deus. Falando de aspectos locais, aquele local ali era uma distância que eles precisavam fazer uma caminhada até longa. E nós vimos que essa caminhada, eles precisavam ter suprimentos tanto de água quanto de alimentos, né? E não tinha os meios de transporte avançados como temos hoje. Então, muitas das vezes era longas caminhadas. Mas vejam bem, irmãos, quando nós falamos de fazer a obra de Deus, primeira barreira que nós devemos romper, se existe um aspecto histórico, talvez algo que te leve a entender, na sua razão, no seu bom senso, que naquele local não tem alma, ou que aquele local não será frutífero para Deus, saiba que é ali que Deus quer te usar. Segundo, aspectos locais. Às vezes queremos fazer a obra do Senhor, e veja que Jesus cansou da caminhada. Jesus estava cansado e com sede.
contexto aqui, falando da situação local ali. Jesus passou por aquele local, né? Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria, né? E ele passou em Samaria, numa cidade chamada Sicar, próximo à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Olha que interessante, meus queridos. A fonte jorra o quê? Água. Aquela fonte era para matar a sede. Aquela fonte era onde as pessoas abasteciam ali a água de suas casas, tanto para alimentação, para o serviço de casa. E Jesus passando por ali, havia uma fonte natural, uma fonte física, uma fonte terrena ali. Agora olha que interessante, devido aos aspectos locais, irmãos, fazer a obra de Deus, nós não podemos fugir muitas das vezes daquilo que o que está traçado no nosso caminho, não. Ah, pastor, mas lá faz muito calor. Ah, pastor, mas lá não tem sinal de internet. Ah, mas como eu vou fazer a obra de Deus naquela comunidade ou naquela favela? Muitas são as desculpas, ou quem sabe até os impedimentos que nós podemos visualizar para fazer a obra de Deus. Ah, mas para mim lá eu não tenho condição financeira. Veja, irmãos, Jesus rompeu o contexto histórico ali. Ele entrou no local onde os judeus normalmente não entravam. Ele se aproximou de uma fonte que historicamente, né, tinha um peso, porque usou o nome de Jacó. E o nome de Jacó, ele traz uma promessa. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. E Jesus se aproximou daquela fonte. Olha que interessante, a fonte se aproximando da fonte, a fonte de água terrenas, né? E a fonte de água viva. A fonte de água viva se aproximou da fonte de água terrena. E ali, irmãos, Deus preparou que uma mulher fosse exatamente naquele momento tirar água daquela fonte. Olha que maravilha! E Jesus estando ali, a Bíblia diz que aquela mulher se aproximou da fonte, Jesus estava ali próximo, e de repente aquela mulher tirando a sua água ali, o Senhor falou com ela, olha, me dá de beber, versículo 7, me dá de beber, eu tenho sede. Aquela mulher sabia que Jesus era judeu, aquela mulher sabia que Jesus era um daqueles que não poderia ter contato, relacionamento. Mas vejam como o nosso Deus é maravilhoso. E aqui rompendo, né, as tradições, né, humanas, o Senhor Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Irmãos, é muito importante pedir sabedoria a Deus para pregar a palavra de Deus. O Evangelho, ele é tremendo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Está escrito na Bíblia. O Evangelho transforma vidas, o Evangelho leva pessoas a saírem de uma situação. O Senhor nos disse que aquele que ouve as palavras do Senhor, eles são novas criaturas, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então vejam que a situação ali era propícia para aquela mulher ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus começa o diálogo com ela ali, irmãos, falando ali de aspectos humanos, o nosso Jesus estava cansado da caminhada, o nosso Jesus estava com sede, o nosso Jesus estava afadigado, falando humanamente. Isso nos mostra, irmãos, que não podemos deixar as limitações humanas nos impedir de fazer a obra de Deus, não. Hoje eu estou aqui na cidade grande, né, região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui tem vários recursos, mas os irmãos estão aí no interior, outros estão em locais menores, outros estão em locais maiores. Mas quaisquer que sejam as limitações físicas e humanas, a palavra de Deus nos garante que podemos romper essas barreiras para fazer a obra do Senhor. Irmãos, não preocupa se o instrumento não está funcionando. Não preocupa se não tem o instrumentista para trocar o instrumento. Não se preocupa se às vezes o microfone não está bem bom. Não preocupa se talvez o carro está com pouca gasolina para fazer uma visita. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Vejam que Jesus usou ali de um contexto, de um aspecto humano, para criar uma situação, para atrair aquela mulher.
E deve ser assim, irmãos. Nós devemos atrair a atenção das pessoas do mundo. Não para sermos iguais ao mundo, mas para que o mundo venha olhar em nós, o Cristo, e ser igual a nós. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então cada cristão é um imitador de Paulo, que é um imitador de Cristo. Então, irmãos, naquela palavra ali, naquele contexto ali, glória a Deus, aleluia. Jesus respondeu para aquela mulher achou interessante, ele está conversando com ela, ele sendo judeu, e Jesus deu uma palavra para ele assim, olha mulher, se tu soubesse quem fala contigo, você que pediria água para beber, e olha, a água que eu vou te dar é melhor do que essa aí. A ponto dela questionar com Jesus, o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu a fonte? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso Jesus, ele é maravilhoso, ele é tremendo. O nosso Jesus, ele tem poder. Nosso Jesus, em todos os aspectos, ele nos conhece por dentro, por fora. Veja que maravilha, Jesus ali, irmãos, com muita sabedoria, mansidão. Olha, isso é critério, isso são virtudes para ganhar almas. Jesus com mansidão ali, com sabedoria e educação. Jesus disse para aquela mulher, qualquer que beber desta água aí, voltará a ter sede, mas a água que eu dou, quem beber dela, jamais terá sede. Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então veja, irmãos, para nós fazermos a obra missionária, nós temos que romper algumas barreiras. Nós precisamos observar alguns aspectos. Às vezes ganhar almas, nós temos almas que são ricas, vivem no luxo. Outras almas, já são mais carentes, a gente precisa abraçar elas também. Só que o nosso Senhor nos orienta, nos instrui. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse toda criatura aqui envolve a mulher de Samaria, envolve o Zaqueu que era rico, envolve o Bartimeu, o cego Bartimeu, envolve aquele que estava ali à beira do tanque de Betesda. Quando a gente fala assim, a toda criatura, irmãos, o nosso caminhar, ele tem que ser um caminhar de semeadura da palavra. Em aspectos humanos, é claro, nós temos muitas barreiras. Às vezes as pessoas não querem nos ouvir, às vezes as pessoas nos dão má resposta, às vezes as pessoas nos agridem com palavras, às vezes nós somos talvez até insultados diante de públicos. Pregar dentro da igreja é ótimo, é maravilhoso, todo mundo vai concordar, vai falar amém, mas quando você vai fazer obra missionária, quando você vai falar de Jesus fora do seu campo ali, do seu quadrado, aí você vai encontrar situações, olha, como Jesus aqui teve sabedoria para dialogar com aquela mulher, porque aquela mulher até então, ela disse, olha, você não pode conversar comigo, porque eu sou samaritano e você é judeu. Mas Jesus rompeu essa barreira. Aspectos humanos não podem nos impedir de levar almas ao Senhor, de nos aproximar dessas almas. E no contexto aqui, irmãos, caminhando, aqui na palavra, os irmãos conhecem a história, aquela mulher começou a indagar Jesus, então eu quero dessa água, Senhor. Eu quero dessa água, eu quero beber dessa água para nunca mais vir aqui nesse poço, para nunca mais ver, irmãos, essa é a necessidade humana. A necessidade humana, quando a gente fala que precisamos congregar, estar na igreja, participar dos cultos, aqui nós entendemos que o homem, ele precisa estar próximo da fonte de vida eterna. Essa água, ela não para de jorrar, ela jorra para a vida eterna. O salmista diz, ele tem sede de Deus, assim como a corça brama pelas correntes das águas, ele tinha sede por Deus, pela presença do Senhor. Essa sede, o mundo precisa dessa sede. E nós temos a água da vida, nós temos Jesus, nós temos a fonte, aleluia, glória a Deus. E ela comunicando ali com Jesus, Jesus falou assim, olha, então vai, chama seu marido e vem. Ela entra num ponto ali que ela não tinha marido e Jesus revela para ela a vida dela, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é maravilhoso servir ao Senhor. O Senhor revela o profundo e o escondido, o Senhor sabe o que você vive, o Senhor sabe o que eu vivo, aleluia. Até que aquela mulher entendeu que Jesus era um profeta. Opa, esse é diferente. Irmãos, como é bom quando as pessoas nos veem diferente. Olha, essa irmã, ela é uma bênção. Olha, esse pastor, ele é uma bênção. Olha, aquele jovem, como ele é diferente. Olha, eu vejo que tu és profeta.
Eu vejo que a sua palavra é diferente da dos outros. Aleluia, glória a Deus. E aqui entra um aspecto religioso, irmãos, porque Jesus convida aquela mulher, aleluia, para se aproximar mais dele como fonte de água viva. Aquela mulher entra num contexto religioso de adoração. Ela diz: os nossos pais nos ensinaram que é nesse monte que se deve adorar, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus, com muita propriedade, diz para ela: mulher, vem a hora em que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Pastor, o que é o culto? É uma adoração, é uma dedicação ao Deus único e verdadeiro. O culto, a adoração, ela parte do nosso coração para Deus. Independente se tem aspectos físicos, independente do local, nós somos adoradores por natureza, adoramos a Deus. E aqui entra a questão teológica. O culto é o aspecto religioso. E o aspecto teológico é quando você entende que Deus é Espírito. O nosso Jesus, ele é Deus. O nosso Deus, ele é Espírito. E o Espírito de Deus habita em nós. Teologia: nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O Senhor soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nós temos dentro de nós a nossa alma que ela deseja por Deus. Então nós temos algo de Deus dentro de nós, meus amados. E aquela mulher entendeu isso quando Jesus falou para ela: olha, Deus é Espírito e o Pai procura os que assim o adoram. Devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não importa a luta, não importa a dificuldade. Eu já falei isso aqui em outras vezes, vou sempre falar. Somos adoradores porque o Senhor nos resgatou. Então, teologicamente falando, irmãos, nosso Deus está procurando adoradores. A palavra é missionária, mas também ela mexe com essa questão da adoração. O Senhor procura adoradores. Adore o Senhor na sua casa, adore o Senhor no seu trabalho, adore o Senhor aonde você estiver, adore o Senhor, se apresente ao Senhor, se ofereça ao Senhor, elogie o seu Deus. Saiba que o seu Deus cuida de você. Saiba que você tem um Deus que o mundo não tem. O mundo tem deuses. Você tem um Deus único e verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquela mulher entendeu esta palavra de Jesus. Veja o versículo que nós lemos, 28. Ela deixou o seu cântaro e voltou à cidade e foi falar, e foi pregar, e foi anunciar a Jesus. Aspecto missiológico. Aleluia. Pastor, o que é fazer missão? É falar de Jesus. Pastor, o que é fazer missão? É anunciar que a minha vida foi transformada pela palavra. Porque Jesus diz aqui, ó, Deus é Espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando você diz para alguém que Jesus é a solução, você está evangelizando. Quando você diz para alguém que Jesus é a verdade, você está evangelizando. Quando você diz para alguém que Deus é Espírito e que Deus espera que ele seja adorado pelo homem, você está evangelizando. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher deixou seu cântaro, ou seja, ela esqueceu toda a sua rotina do dia, a sua preocupação ali momentânea, e ela entendeu que ela tinha encontrado com o Messias. Ela sabia que o Messias viria. Assim como nós hoje pregamos que Jesus voltará para levar a sua igreja, assim como nós ensinamos hoje que Jesus voltará para levar um povo separado, meus queridos, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele está juntando nos quatro cantos da terra, está preparando o seu povo para encontrar com Ele. Jesus é o Messias, Jesus veio, morreu no sacrifício único e exclusivo pela minha vida e pela sua vida. Aquela mulher então saiu dali cheia de Deus, cheia da água da vida, aleluia. Voltou para a sua cidade. Irmãos, aonde você chegar, se você está cheio, veja que ela jogou seu cântaro para o lado, ela abandonou seu cântaro, mas o cântaro espiritual dela estava cheio, a alma dela estava cheia, ela estava transbordando de alegria, de gozo, e ela sabia que aquele gozo era algo especial vindo de Deus, e ela não poderia ficar. Olha, aquele que nossos pais nos contaram, aquele Messias que um dia viria, eu encontrei com ele. Ela correu para a cidade, anunciou ali para os seus amigos, para aqueles que conheciam ela ali. Aleluia! E quando os seus discípulos chegaram, que maravilha! Os discípulos viram que Jesus estava evangelizando aquela mulher, não falaram nada.
E nos versículos seguintes, nós vemos samaritano se rendendo aos pés do Senhor. Nós vemos samaritano crendo no Senhor Jesus. Nós vemos ali samaritano se dobrando à autoridade, entregando as suas vidas para o Senhor. Irmãos, isso é a obra missionária. Veja que de 2 pessoas, uma cidade toda foi impactada, uma região toda foi impactada. Que maravilha isso! Às vezes nós não analisamos com a visão ampla, mas como aquela mulher ela foi uma missionária ali para aquele local, para sua região, para sua família. Como aquela mulher ela foi usada por Deus para trazer alma aos pés do Senhor Jesus. E veja que foi simplesmente falando. Aqui, ó, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Fale de Jesus. Fale que Jesus salva. Fale que o nosso Deus é lindo, é maravilhoso. Fale que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos libertar da maldição eterna. Fale, porque através da sua palavra, daquilo que você anunciar, almas serão salvas, pessoas virão para o Senhor. Hoje mesmo eu estava falando para uma pessoa que está evangelizando, 2 pessoas que são espíritas, e tem uma pessoa da nossa igreja evangelizando. Eu falei com ela: olha, fala que Jesus é Deus, fala que a igreja foi fundada por Jesus, fala que é necessário ir para a igreja, fale os pontos básicos da nossa fé, mostre para ela que quão importante é estar na presença do Senhor. E a Bíblia resume aqui, irmãos, essa passagem, esse momento aqui, aleluia, com muitos creram nele, versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da palavra da mulher. Oh, glória a Deus, é culto missionário, é culto de missões, é uma palavra missionária. Veja como Jesus trabalha. O que eu estou querendo dizer? Qual que é a aplicação pessoal desta palavra, meus queridos? O nosso Jesus ainda espera que falemos dele. Não importa o contexto histórico, local, cansaço, os aspectos humanos. Se a pessoa tem uma religião, se a pessoa questiona a sua adoração, como essa mulher questionou a adoração aqui com Jesus, se aquela mulher ela estava com a vida errada, se aquela mulher estava com a vida desconcertada, veja que ela recebeu a palavra, ela recebeu uma nova vida, e a partir daquele momento ela deixou tudo e começou a seguir ao Senhor, e ela pregou o evangelho. Então saiba que você é um canal para levar almas ao Senhor. Você é um canal de Deus para levar almas ao Senhor. A sua igreja talvez tenha 50, 100 membros, mas se você começar a falar para o vizinho, falar na padaria, falar na sorveteria, você vai ganhar almas. Daqui a pouco aquela pessoa que você viu na sorveteria vai estar lá na igreja, lá dando glória a Deus. Fale de Jesus. Não importa as barreiras, as dificuldades, as limitações. Fale de Jesus. Aqui Jesus usou tão somente a palavra. É claro que teve um momento aqui que Jesus revelou a vida daquela mulher, mas nós também temos essa autoridade para falar de Jesus, e também Deus pode nos usar até mesmo para falar o que a pessoa está vivendo e ela reconhecer que ela precisa do Senhor. Seja um missionário, seja uma missionária, fale de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.